Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre três empresas que estão abaixo de R$ 6 e que pagam bons dividendos. Mas antes de começar a falar sobre essas empresas, eu queria te pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar bastante na divulgação. Para quem quer começar a investir, às vezes o preço é muito importante porque o dinheiro daquele aporte mensal, o dinheiro que foi separado no mês para investir, ele pode não ser suficiente para comprar a ação que você quer. Por exemplo, uma ação da Vale está por volta de R$ 100, uma ação da Amazon está por volta de R$ 100 também. Então, esse pode ser um fator bastante decisivo para começar. Para o investidor iniciante, é muito interessante saber quais são as opções de investimento com pouco dinheiro, quais são as ações que você pode comprar com um valor muito baixo, para poder começar com uma certa segurança. E para fazer esse tipo de seleção, eu coloquei alguns critérios. O primeiro critério é que essa ação faça parte do IDIV, que é um índice de dividendos criado pela Bolsa Brasileira, B3. Esse índice ele seleciona algumas ações que se destacaram como boas pagadoras de dividendos. É interessante também observar esse índice porque talvez no momento que você esteja assistindo este vídeo, as ações não façam mais parte do IDIV. Elas tenham deixado de pagar bons dividendos e não sejam mais tão interessantes com relação aos dividendos. E é uma parte importante para que você possa fazer por conta própria a seleção dos seus ativos. Ordenando então esse índice de dividendos em relação ao preço, eu vou trazer hoje as três mais baratas, as três com o menor preço. Veja também que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E tudo que eu falar a partir de agora vai se referir ao passado, aos últimos 12 meses, a rentabilidade dos últimos 12 meses, os dividendos pagos nos últimos 12 meses, e não em relação ao futuro. Se uma ação pagou muito dividendo no passado, não quer dizer que esse dividendo vai se repetir no futuro. Então, cada uma delas deve ser estudada individualmente por cada investidor. Dito isso, vamos para a primeira ação, que é a Sanepar, com o código SAPR4, custando atualmente R$ 4,09. Ela é a Companhia de Saneamento do Paraná, uma empresa de saneamento básico. Com relação aos dividendos, no último ano, em 2021, ela pagou 5,75% no ano inteiro. E também, olhando o histórico anterior, o histórico dos últimos 5 anos, essa ação pagou dividendos bem interessantes, por volta de 4%, 6% e 5% em 2017. Com relação aos indicadores de preço, nós temos o seguinte: o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação nos últimos 12 meses, é de 5,12, que comparado com a média, ele está abaixo da média desde 2011, o que poderia indicar que essa ação está barata ou que pelo menos ela está mais barata do que ela historicamente está. Já o P sobre VP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, pelo patrimônio líquido da ação, é de 0,77 e comparado com a média dos últimos anos, desde 2011, ainda assim está abaixo da média, o que também pode indicar que essa ação está barata, de acordo com esse indicador. E o terceiro indicador que eu trouxe é o EV/EBITDA, que é bem conhecido aqui no canal pela fórmula mágica. Ele é um dos indicadores utilizados pela fórmula mágica de Joel Greenblatt para calcular as melhores e mais baratas ações da bolsa. Então, esse indicador, que ele relaciona o valor da empresa pelo lucro operacional, é de 4,92 e comparando com a média desde 2017, ele está abaixo da média, o que é uma terceira indicativa que essa ação está barata em relação à história dela, a média histórica dela. Existem aqui duas visões em relação a esses indicadores. Se a ação está mais barata do que a média, então ela pode estar mais interessante para investir. Ou então, isso pode indicar que a ação está pior do que ela era historicamente. Por algum motivo, essa ação piorou e os investidores não querem mais saber dela. Por isso, o preço dela caiu. Essas duas visões elas devem ser analisadas. Ou a ação realmente ela está barata e ela deve ser comprada, ou então ela está barata, mas por algum motivo que é ruim. Então, talvez ela não seja um bom investimento. Agora, com relação aos indicadores de qualidade, eu trouxe a margem líquida, primeiramente, que é o lucro líquido dividido pela receita nos últimos 12 meses, que é de 22,63%. Comparando com a média desde 2008, a margem está melhor, ela era de 17% e agora está em 22%. Então, houve uma melhora em relação à qualidade da empresa por esse indicador de margem líquida. O segundo indicador é o ROI, que é um indicador bem conhecido de qualidade. Ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa e atualmente está em 15,05%.
Comparando com a média, a média histórica desde 2008, houve uma melhora também na qualidade por esse indicador, o ROI. E o terceiro indicador é o ROIC, que também é bem conhecido por quem investe pela fórmula mágica para achar as melhores ações da bolsa. Esse ROIC é um indicador de rentabilidade operacional da empresa e atualmente está em 12,16% contra uma média histórica desde 2008 de 11,04%. Então, aqui também houve uma melhora de qualidade da empresa. Então, por esses três indicadores, a Sanepar apresentou uma melhora. A segunda ação mais barata do índice de dividendos é a JHSF, que é a JHSF Participações. Ela está custando agora R$ 5,05 no momento que eu estou gravando este vídeo. Essa empresa atua nos setores de incorporação, shoppings, hotéis, restaurantes e aeroportos. Com relação aos dividendos, a JHSF pagou 7,06% de dividendos em 2021 e nos anos anteriores pagou bem menos do que a Sanepar, mas ainda assim pagou alguma coisa, né? Em 2020 pagou 1,87, em 2019 pagou 2,8 e em 2017 e 2018 a empresa não pagou dividendos. Como eu disse, os dados que eu trouxe são do passado, são dos últimos anos. Mas com a JHSF, inclusive saiu uma notícia recente que ela teve um lucro maior e com isso ela já aprovou o pagamento de dividendos agora em março. Notícia do dia 24 de fevereiro, que ela vai pagar 0,16 por ação, 16 centavos por ação em dividendos agora no ano de 2022. É sempre interessante para você que vai investir na empresa saber esse tipo de notícia, buscar esse tipo de notícia para saber se a empresa vai continuar pagando dividendos, qual é o planejamento que a empresa tem para o futuro, para o pagamento de dividendos e de JSCP, que são juros sobre capital próprio. Agora, os indicadores de preço, eu vou usar os mesmos que eu mostrei na Sanepar. O primeiro deles, o PL, o preço sobre lucro, é de 3,78. Comparando com a média desde 2010, ele está melhor, ele está mais barato do que estava numa média histórica. Já o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial da empresa, 0,83. Também está menor do que a média histórica, então esse indicador também mostra que a JHSF está mais barata do que já esteve por esse indicador. E o EV/BIT também está mais barato do que a média histórica. Então, mais um indicador que mostra que a JHSF pode estar barata, pode ser um bom investimento. Mas da mesma forma que eu falei anteriormente, o preço ele pode indicar duas coisas. Pode indicar que a empresa realmente está barata e é uma oportunidade de investimento, ou que a empresa teve alguma piora e por isso os investidores não querem mais investir nela e o preço cai por causa de uma questão de demanda, de oferta e procura. Com relação aos indicadores de qualidade, nós temos a margem líquida em quase 50%, comparando com a média histórica, houve uma melhora bem substancial, que era de 25% na média desde 2008 e atualmente está em quase 50%, então praticamente dobrou de tamanho, dobrou a qualidade em relação à margem líquida, em relação a esse indicador específico. No ROI acontece a mesma coisa. O ROI atualmente está em 22% e a média histórica é de 11,78%. Então praticamente dobrou também o ROI. E o ROI que também houve um aumento substancial. O ROI que atualmente está em 16,85% e a média histórica desde 2008 é de 9,46%. Então praticamente dobrou aqui também. Então os três indicadores de qualidade também mostraram que a qualidade da empresa, da JHSF, também melhorou. A terceira ação que eu trago é a Copel, que está custando R$ 5,99, é a terceira mais barata no IDIV, no Índice de Dividendos. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia. Ela trabalha nos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e também no setor de telecomunicações. Com relação aos dividendos, provavelmente você já deve ter ouvido falar da Copel, porque no ano de 2021 ela pagou um dividendo absurdo de 19,45%, um dividendo muito alto. Mas nos anos anteriores também é interessante fazer essa comparação para saber se há uma constância. Em 2020 pagou 4%, 2019 pagou quase 4% também, em 2018 3,55%. Então houve mais ou menos uma constância nesses 3 anos. Já no ano de 2017 também ela deu uma porrada de dividendos, pagou 12,57%. Resta saber aqui se a empresa vai continuar pagando dividendos tão bons quanto ela pagou no ano de 2021. Com relação aos indicadores de preço, temos um PL de 2,94 e comparando com a média de 5,85, isso indica que o PL está mais barato
do que a média histórica. O P sobre VP é de 0,77, um pouco acima da média. Esse indicador aqui mostrou que a empresa ficou um pouco cara em relação à média por esse indicador somente. E o EV/EBITDA atualmente está em 4,27. Aqui eu não encontrei uma média de comparação histórica para poder fazer essa análise. Já em relação à qualidade, a Copel nós temos o seguinte: a margem líquida com 24,76%, em comparação com a média, praticamente dobrou também, a mesma situação praticamente da JHSF. Claro que a margem líquida da JHSF é de praticamente 50% e aqui é de 24%. Então, se você comparar uma empresa com a outra, talvez não faça tanto sentido, mas comparando a empresa com ela mesma, com o histórico dela, você pode ver que a margem melhorou bastante, saiu de 13% para 24%. Agora o ROI atualmente está em 26%, comparando com a média histórica, houve um aumento bem substancial no ROI, saiu de 11,59%, uma média desde 2008, para atualmente 26,26%. Bem interessante esse aumento de ROI. O ROI que atualmente tem 14,31%, comparando com a média histórica de 7,79%, também praticamente dobrou de tamanho. Então os três indicadores aumentaram bastante da Copel. Os indicadores de preço não mostraram tanta melhora, mas os indicadores de qualidade melhoraram bastante. Bom, eu sugiro que você não pare por aqui, que você não utilize somente esses indicadores que eu mostrei. Existem outros indicadores de preço, outros indicadores de qualidade. Você pode também comparar empresas do mesmo setor, a Copel com outra empresa de energia, a JHSF com outra empresa de construção civil, a Sanepar com outra empresa de saneamento e talvez até encontrar opções melhores de investimento. Você pode encontrar empresas que tenham preços mais interessantes, qualidade melhor e até que paguem mais dividendos. Por isso, não fique preso somente ao que eu te mostrei aqui. Então, por hoje é só e nos vemos na próxima.